Vamos lá, Felipe. Outro, né? Felipe Neto se revolta com famosos caladinhos diante o caso Prior. Felipe Neto usou sua conta no Twitter para desabafar sobre a condenação de estupro de Felipe Prior. O influenciador condenou os famosos que, segundo ele, apoiaram o ex-BBB publicamente ou se calaram diante da repercussão que o caso ganhou na última semana. Abre aspas, filósofo Felipe Neto. Desconfie de qualquer pessoa que, ao ouvir uma história sobre um estupro, imediatamente comece a dizer: ah, mas agora definitivamente corta da sua vida para sempre qualquer pessoa que, mesmo depois do estupro provado, fica do lado do estuprador. Nojo. E detalhe, ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Absolutamente ninguém. O que ele está falando é uma extrema bobagem. Abre aspas. A quantidade de famosos caladinhos com o caso Prior, depois vocês me perguntam por que eu tenho tanta dificuldade de fazer parte desse meio. Não vejo tanta dificuldade de você fazer parte desse meio. Ao contrário, eu nunca te vi nesse meio. Eu sempre vi você como um influencer e um youtuber. Pronto, ponto. Artista, não. Ator, não. Cantor, não. Então eu nunca te vi nesse meio. Você não é deste meio. Eu não coloco você na prateleira dos artistas. Eu coloco você na prateleira dos youtubers. Eu coloco você, talvez, na prateleira dos influenciadores. Bem-sucedidos, inclusive, não tem como a gente negar sobre isso. Mas que eu acredito que grandes bobagens também já saíram da sua boca e continuam saindo, Felipe, isso sem dúvida alguma, sabe? Porque eu não posso simplesmente arcar com a responsabilidade de olhar um texto como esse e você falar assim, porque quem fica do lado do estuprador eu tenho nojo. É óbvio que a gente tem que ter nojo. É óbvio que a gente tem que achar que quem consome ou quem acha realmente que vai ficar do lado do estuprador, que a gente tem que aplaudir. Sim, mas a princípio, se você olhar, ainda faltam algumas lacunas, mas muitas, a serem fechadas, inclusive no caso do próprio Felipe Prior, tá? Não estou falando aqui que eu sou a favor. Jamais, jamais, nunca eu falaria isso na minha vida. Ao contrário, mas também eu estou direto em contato e ouvindo tanto a defesa quanto a acusação e falando pelo telefone, pegando todas as informações. Então, ou seja, há muito a se desvendar ainda. Então, eu acho, Felipe, que na verdade, quando você vem com uma declaração sobre essa história, sem dúvida alguma, você está jogando uma pá de cal em cima de algo que de repente nem possa ser da forma como talvez você esteja tentando influenciar e contar para outras pessoas. Então, não estou aqui analisando ou simplesmente tirando a possibilidade do Prior ser preso, mas que se for realmente para ele ser preso, que seja pelo Tribunal de Justiça e não pelo Tribunal da Internet. E não pelo Tribunal do Povo, que não está sabendo sequer julgar nem se 2 mais 2 são 4. Então, não adianta tentar vir com esse papinho, porque a gente sabe que realmente não cola. Não é assim. Se ele for para ser condenado, prestem atenção, que seja condenado pelo Tribunal de Justiça, que seja condenado, inclusive, por um juiz ou por uma juíza, ou seja lá o que for, mas não pelo Tribunal da Internet, não por essa espuma e por esse aquecimento que você tenta fazer nas redes sociais, e não por esse aquecimento que você realmente vem e tenta impor em cima das pessoas, influenciando. Não é assim, Felipe. Não é assim que se navega. Não é assim que se faz as coisas. E eu acho que você está redondamente enganado. Coloque um pouco a mão na sua consciência e perceba para qual caminho você está andando. E tem mais. Eu acho que você talvez nem deveria
ou se colocar adiante todas essas questões, porque elas são extremamente nebulosas. Eu não sei se você está conversando com os advogados, tanto de defesa quanto de acusação, e não simplesmente acompanhando só pela internet ou pelo noticiário. Então, tente fazer também 2 pesos e 2 medidas, sabe? Tente colocar na balança e ver o que realmente está acontecendo. Porque muita gente, e eu digo inclusive homens, infelizmente, eles foram brutalmente, duramente também, acabaram sendo condenados, às vezes sem terem feito absolutamente nada. Então, ou seja, não é justo. Segue, então. A quantidade de famoso caladinho, como com o caso Prior. Depois vocês me perguntam por que eu tenho tanta dificuldade de fazer parte desse meio, escreveu Neto. Abre aspas, ninguém é obrigado a se posicionar, mas aqueles que se manifestaram a qualquer nível de apoio, sim. Tem muito famoso aí que apoiou o estuprador publicamente e agora desapareceu, sumiu, silêncio total. É muito difícil lidar com esse meio. Tô falando para vocês, conclui. Felipe Prior foi condenado a 6 anos de prisão pelo crime de estupro que teria cometido em agosto de 2014. A sentença foi proferida na última segunda-feira pela Justiça de São Paulo, mas que cabe recurso. Ou seja, e ele ainda vai seguir em regime para cumprir a condenação em regime aberto. Então, ou seja, não é assim. A gente sabe que tudo isso, a justiça, ela pode ser realmente, pode dar uma reviravolta a qualquer momento, pode dar uma reviravolta no caso. Então, eu acho de grandíssimas, principalmente o Felipe Neto, que tem uma influência, uma abrangência tão grande e vir para a rede social ou vir com esse tipo de discurso para tentar. E volto a frisar, Felipe, o Prior, que seja feito tudo de acordo com a justiça e não simplesmente pela justiça da internet, e que a condenação realmente não venha pela justiça da internet, porque daí é muita sacanagem, porque daí simplesmente eu pego e simplesmente jogo fora a minha certidão de nascimento de brasileiro e vou viver em outro lugar, porque é impossível. Talvez a gente viver nisso, porque agora o povo está querendo realmente condenar os outros, é Barrabás agora, simplesmente colocaram ali num púlpito, da forma como também colocaram Jesus Cristo, e que na verdade era completamente inocente. É só vocês pararem e pensar e refletirem sobre o caso, que a gente tem a história viva aí em todos os lugares.